Boa tarde, os ouvintes do Legal Saber, um prazer revê-los, prazer de ver muitos nomes aqui que eu conheço, amigos, amigas, pessoas, alunos, conhecidos, um prazer realmente. Então, estamos aqui juntos hoje. Os testes da vida são os dilemas que cada um passa durante sua vida, são vários dilemas, muitas vezes difíceis, muitas vezes mais fáceis, são os desafios da vida, as provas que estamos sendo testados. Sobre isso falaremos. E, obviamente, cada um tem seus desafios. Cada alma tem sua jornada, para um é assim, para o outro é diferente, e cada um tem, na verdade, seus desafios na vida, e alguns passam por dificuldades tremendas, superam, passam esses testes com brilho, e outros é mais difícil. Então, é uma questão pessoal, cada um tem sua. Isto já é desde o início da criação. Se a gente olha bem o início da criação, nós vamos ver uma coisa interessante. Adão, o primeiro ser humano criado pelas mãos de Deus, também teve que passar um teste. Não foi fácil e não conseguiu. Literalmente não conseguiu. Deus o criou, Deus o colocou no Gan Eden, no jardim do Éden, no paraíso que estava aqui na terra. Não faltava absolutamente nada para ele. Ele tinha tudo para ser feliz. E Deus falou para ele, pode se servir tudo. Apenas uma árvore estou te pedindo para não comer, que é a árvore do conhecimento. Esta não. O resto tudo é seu. E faltava 3 horas para entrar no Shabat. E já Deus ia dar para ele deste fruto. Ele não aguentou. Então não é fácil. O exemplo, o paradigma bíblico, quando falamos de testes, o grande paradigma bíblico, sem dúvida, é Avraham Avinu, o patriarca Abrão. O patriarca Abrão, ele é o exemplo de uma pessoa que deve passar muitos testes. Os nossos sábios nos dizem no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, no capítulo 5, está escrito lá que Abrão passou 10 testes. 10 vezes Deus testou ele. 10 testes difíceis. O Bekulam Amad, Va'amot Bekulam, todos eles ele passou, com brilho, sem problema nenhum. Vamos talvez neste momento repetir os testes que Abrão teve que passar. É bom um pouco de história para se lembrar. O primeiro teste que Abraão Avinu passou foi sair da sua terra. Nasceu na Mesopotâmia, lá no Iraque. Depois foi para a Síria. De repente, um belo dia, Deus fala para ele, deixa a tua família, deixa tudo, lech lecha e vai. Vai pelo caminho que eu vou te ensinar. Avança. Não é tão fácil uma pessoa fazer isso. O segundo teste foi, desculpa, antes desse lech lecha, ainda tinha outro teste. Lá na Mesopotâmia, já que Abrão já era um monoteísta, com 40 anos de idade, ele já chegou e se convenceu que tem apenas um Deus. Ele desafiou o rei. O rei era Nimrod, que se autodeclarou uma divindade. As pessoas tinham que se curvar na frente dele. Abrão não fazia isto. Até que ele foi preso. E o grande rei Nimrod da Babilônia, a antiga Mesopotâmia, mandou fazer uma fogueira enorme. E jogou Abraão dentro da fornalha, dentro da fogueira, e falou, vamos ver onde está teu Deus. E nós sabemos todas a resposta, que Deus salvou Abraão. Ele saiu ileso, sem nada, absolutamente. Até o próprio Nimrod ficou realmente impressionado. Então, este foi o primeiro teste. Depois ele tem que sair da sua terra e ir para Israel. Quando ele chega em Israel, ele tem fome. Imagina, uma pessoa, Deus fala, vai para a terra de Israel, a terra boa. Ele chega lá, tem fome. Ele vai para o Egito, o faraó do Egito pega a esposa dele. Você pode imaginar, até finalmente saber que ela é casada e devolve, mas o sofrimento. Depois teve uma guerra entre vários reis. Nesta guerra entre vários reis, Abraão teve que ter muita coragem e muita fé em Deus e muita confiança para ir libertar seu sobrinho que ficou preso. Já estamos no 6º teste. O 6º teste de Abraão é aquele pacto que ele fez com Deus, a aliança que nós chamamos Ben Abetarim. Quando Abraão Avinu tinha 75 anos, e Deus avisa para ele que você vai herdar a Terra Santa, a Terra de Israel pertence aos teus descendentes, porém eles vão passar por várias peripécias, vão passar por exílios, vão ser escravizados num país estranho, e Abraão não perde a fé, continua com toda a fé intacta com Deus, e ainda não tem filho. Já está com uma idade avançada. Finalmente, com dificuldade, 99 anos, ele faz o Brit Milá. Com 100 anos, dá-se um filho.
E ainda mais uma segunda vez, Sará, que é uma beleza absoluta, é presa pelo rei Avimelech dos filisteus. Já estamos no nono teste. O nono teste foi quando ele tem que tirar de casa Ismael. Isso não é fácil para Abraão Avinu, cuja casa é um berço da hospitalidade, que a casa está aberta a todos os cantos, e de repente o Ismael, que tem uma mala influência no seu filho Isaac, tem que ser retirado de casa. Um teste muito difícil. E o 10º teste é quando Deus fala para Abraão: pega teu filho único, querido, leva ele para o altar e amarra ele como oferenda em cima do Monte Moriá. Isto foram os 10 testes e Abraão concorda. E quando chega o 10º teste, a Torá diz, olha bem as palavras da Torá, que aqui nós estamos vendo realmente a palavra teste. Vaihi achar hadvarim haele, depois de todas essas ocorrências, Vaelokim nissa et Avraham. Deus vai testar Abraão, mais uma vez. É o 10º teste, o último teste que ele passou. O 10º teste, Deus vai testar Abraão para ver como que está a fé dele. E usa a palavra Vaelokim nissa et Avraham. Deus testa ele, chama ele. Como que Abraão Avinu responde? Como todos os grandes, quando são chamados por Deus, ele responde: Hineni, eu estou aqui. Estou pronto, Hineni. Isto que responde os tzadikim grandes, quando Deus chama eles, eles entendem que eles têm uma missão, a missão da vida deles, eles respondem: eis, estou aqui. Então Abraão foi testado 10 vezes. Por que 10 vezes? Os nossos sábios nos dizem, primeiro, que Abraão Avinu tinha que se tornar o pai da nação. Para ser o pai da nação, ele tem que ser forte como uma rocha. E o teste fortalece a pessoa. Então ele se tornar uma rocha, para isto precisava realmente ele estar forte. Os testes estão para isto. 10 testes, por que 10 testes? Porque Deus criou o mundo em 10 pronunciamentos. Houveram 10 pronunciamentos e Deus testa ele 10 vezes, como se fosse assim como o mundo foi criado com 10 palavras especiais, que haja luz, que haja o firmamento. Abraão, vindo o pai da nação, vai passar por 10 palavras, ordens e testes, provas que Deus vai prová-lo. Isto é uma das explicações que se diz. Também a gente sabe que Deus testa os tzadikim. Deus gosta muito dos justos, como diz o rei Davi, o salmista, no Salmo 11, Hashem tzadik yifchan, Deus testa o justo. Por quê? Deus sabe como o justo vai reagir, mas Deus testa o justo por um motivo muito importante. Ele quer que o mundo inteiro saiba quem é o justo, que ele se revela frente ao mundo. Isto que é importante. Então, este assunto, na verdade, testar, é mais para o mundo conhecer e o próprio tzadik saber do seu potencial e acostumá-lo que ao trabalho, ao serviço a Deus não é tão fácil. O grande exemplo que nós temos do homem que pediu um teste e não foi fácil, e tropeçou. E o exemplo para isto é o rei David. O rei David, um belo dia, como ele era um profeta, faz parte de nossos profetas, o rei David pediu a Deus: por que nas preces, nas rezas, a gente sempre lembra o Deus de Abraão, Isaac, Jacob? Eloque Abraão, Eloque Isaac, Eloque Jacob. Por que não outros? Disse Deus para ele: estes homens, eu testei eles, se passaram os testes, são pessoas elevadas. David Amelech, naquele momento, falou a Deus: então se é isto, pode me testar. E Deus falou: vou te testar. E não passou 24 horas que David está passeando no teto do palácio dele, e de repente algum pássaro passa numa casa lá perto, e Batseba está tomando banho, a vidraça caiu, David viu a Batseba e ele realmente gostou dela. E todo mundo conhece a história com Betseba, com David. Não é que ele pecou, Deus nos livre, não, porque a gente sabe que ela já estava divorciada nesta altura. Os maridos,
os homens que saíam para a luta no exército de David, era obrigatório escrever um divórcio antes para a mulher, caso que ele não volta. Porém, a história não foi bonita. David acabou mandando o marido dela para a fronte, e nós sabemos tudo o que aconteceu. Ele acabou casando com ela, o profeta o repreendeu fortemente e falou para ele que várias tragédias iam acontecer na casa dele, e realmente aconteceram. Então, falar que David pecou, não podemos falar, isso seria gravíssimo, porque não é verdade. A melhor prova é que Betseba é a mãe de Salomão. Quem foi o herdeiro de David? O rei Salomão. Se David ficou com a Batseba, então é prova que realmente pecado não houve. Mas, moralmente, para um rei como David, para um tzadik, uma pessoa tão elevada, isso não poderia ter acontecido. E isto foi grave. Então, ele pediu um teste e acabou não passando o final do teste. Tem que se cuidar muito, a pessoa não deve pedir um teste. Teve mais uma pessoa que nós sabemos pedir um teste, foi Yosef. E este passou o teste. Yosef Atzadik, José, filho de Jacob, também teve essas perguntas, porque os outros, porque senão, e Deus falou, Deus pode me testar. E Yosef foi testado com a mulher de Potifar, que tentou seduzi-lo. Todo dia ela tentava, colocava outra roupa, se arrumava, outro penteado, todo dia. Puxou aqui, puxou lá. Yosef não pecou. Yosef não deu, na verdade, corda para todo esse tipo de desejos, de paixões. Ele ficou firme até o último momento, ele passou o teste. Por isso que Yosef é chamado, na nossa história, Yosef Hatzadik. Apesar de Yosef o justo, apesar que os patriarcas nós chamamos eles Avraham Avinu e Yitzhak Avinu, nosso pai, ou Moshe Rabbeinu, nosso mestre, Yosef falamos o Tzadik. Mas, em geral, a pessoa não deve pedir, na verdade, um teste. Isto não é bom, porque os nossos sábios dizem, Al tevieni lideni sayon. A gente fala de manhã nas nossas preces matinais, Deus, por favor, não me leva à humildade, não me traz tragédias, não me traz desastres. Não me colocar frente a um teste. Eu não quero ser testado, é melhor não. Porque os nossos sábios nos dizem, não acredita em você até o último dia da sua vida. O Yetzer Hara é grande, a má inclinação tem todo tipo de subterfúgios, todo tipo de estratégias, como nos pegar. O homem não deve acreditar em si até o último suspiro da vida. Uma pessoa pode cair, tem que se cuidar. Olha, próprio David a gente vê. Repegamos o exemplo de David. David Amelech tinha a possibilidade de cair com a Abigail. Não caiu. Abigail era uma mulher muito bonita. O Talmud nos diz que é uma das mulheres mais bonitas do mundo. Mesmo assim, não pecou com ela. Com Batseba, caiu. David Amelech podia matar seus inimigos, muitos deles. David Amelech foi perseguido pelo rei Saul, por outras pessoas. Não matou, não deixou seus generais, Avishai, não deixou matar. Chegou o momento de Uriah, o ex-marido de Batseba, acabou mandando ele para frente. Claro que foi a guerra que matou ele, mas não foi bonito. Então o que a gente vê? Que a pessoa não se conhece. E ontem ele era forte, hoje ele é mais fraco. Antigamente tinha algo que ele não fazia, poderia cair hoje. Por isso a pessoa não pede de nenhum jeito para passar por um teste. E aqui a pergunta que surge, agora que a gente viu que realmente Deus testa as pessoas, e a Torá está escrito que Deus testou Avraham Avinu, Velokim Nisait Avraham, ou está escrito em outro lugar também na Torá, está escrito a respeito do profeta. O profeta, Deus diz, eu vou te mandar profetas que vão te dar as minhas palavras. Mas se um dia chegar um profeta falso e fazer milagres, ele faz alguns milagres, ele manda chover, manda aquilo, outras coisas, ele te fala para transgredir uma palavra da Torá, não escuta ele. Por que Deus permite que ele faça milagres? Diz a Torá, que menaseh Hashem Elokechem etrem. Deus está testando vocês para saber, será que vocês amam o eterno seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma? Deus quer ver quanto você ama, quanto você está leal para Ele.
Então Deus te manda lá um falso profeta que ainda faz algum milagre com feitiçaria, com qualquer mágica, mas ele te manda transgredir a palavra de Deus. Não é um profeta verdadeiro. Este você não deve escutar. Só a própria Torá diz que Deus nos testa para ver se nós estamos amando o Eterno com todo o nosso coração e toda a nossa alma. E aqui surge a pergunta grande. Deus sabe se eu vou passar o teste ou não. Deus sabe de antemão como que eu vou reagir. Deus sabe como que Abraão vai reagir, se ele está disposto a levar seu filho para Moriá, para o monte ou não. Quando um professor está testando seus alunos, ele não sabe qual é o nível deles. Ele quer saber se são bons alunos, se entenderam a aula, não entenderam, quantos são aplicados na verdade na matéria. Dá para entender que um professor testa seus alunos. A mesma coisa, uma namorada quer testar seu namorado, tudo bem, ela quer saber quanto que ele é fiel, quanto que ele é legal, tudo bem. Um amigo você testa, você quer saber se ele é realmente dedicado, devoto. Mas Deus é onisciente, sabe tudo. Se ele sabe tudo, ele sabe como o Abraão vai reagir, ele sabe como que eu vou reagir. Por que Deus testa as pessoas? Se ele já sabe o resultado antemão, por que nos testar? E aqui, meus amigos, vê a resposta importantíssima. A resposta consta nos livros, nos mestres racídicos, 150 anos antes de Sigmund Freud. Antes que Freud, que é um grande mestre em psicologia, em psicoanálise, falou do subconsciente. Já os nossos mestres, os grandes sábios, falam do subconsciente. Eles falam que o homem tem um subconsciente que, de vez em quando, ele não conhece, ele desconhece. O que significa? Vamos analisar a palavra teste em hebraico. Como se fala um teste em hebraico? O teste em hebraico é nisayon. A Elohim nisa et Avram. Deus testou Avram. Ki menaseh Hashem Elohim. Deus testa você. Estão vendo a palavra nes. Cada vez a palavra nisayon, teste, tem a palavra nes. O que é Nes? Nes é uma bandeira elevada. Isto é, Harimu Nes. Nes também, num sentido mais amplo, é um milagre. Mas antes de ser um milagre que está acima da natureza, elevado, Nes significa algo elevado, uma bandeira elevada. So, quando a gente fala Deus testou Abraão, Elohim Nisai de Abraão, também significa Deus elevou Abraão. Elevou ele. Deus testa vocês, Deus eleva a gente. Deus elevou Abraão para ver onde ele pode chegar e revelar um potencial magnífico. E depois disto, ele fica muito, muito mais elevado e muito mais abençoado. Vai Elohim becharet Avraham bakol. Deus abençoou Abraão em tudo o que ele fez. Uma vez que, na verdade, ele passou o teste, as bênçãos são maiores. Só vamos tentar entender este assunto do subconsciente. Presta bem atenção. Cada um tem duas dimensões na sua personalidade. Uma dimensão, quem eu sou. Quem eu sou. Mas existe uma segunda dimensão. Quem eu posso ser. Não quem eu sou hoje, mas quem eu poderia ser no futuro. O potencial que tem lá dentro. Existe meu ego pessoal, eu. E existe o eu que Deus colocou, que pode ser muito maior e muito mais elevado. Então, existe dentro do subconsciente um potencial que o ser humano pode atingir, que é muito fundo, muito mais verdadeiro, que é a essência verdadeira nossa. E esta essência, ela brilha, ela irradia a luz, ela pode fazer milagre, ela pode fazer muita coisa, ela pode inspirar muita gente. Mas muitas pessoas nem sabem que existe. Algumas pessoas na sua vida jamais não vão nem descobrir este segundo eu. O primeiro eu, quem eu sou, todo mundo sabe. Ninguém se engana. Todo mundo sabe. A gente pode maquiar um pouco, a gente pode tentar projetar outra coisa, mas cada um sabe quem ele é. Como diz o Zohar, Yada ish benafshe. Cada um conhece sua alma. Porém, existe quem eu posso ser. Quem Deus acreditou que eu posso ser. Isto é muito mais elevado. Isto é muito mais elevado. Então, esta é a parte mais funda da nossa identidade.
E esta se revela só na hora da dificuldade. Entendeu? Muita gente nunca explorou ela. E muitas exploraram e não chegaram a ela. E muitos revelaram e deixaram brilhar. Isto são os testes da vida. Então, a pergunta forte é o seguinte: como que a gente faz esta viagem deste nível inferior de eu até, na verdade, este potencial de um eu mais elevado, mais superior? Como você faz esta transposição? Como que você vai subindo do eu conhecido até o eu do inconsciente? Como que a pessoa faz isso? E a resposta é através dos testes, através das provas da vida, através do Elohim Nisait Abraham. Deus testou Abraão para levantá-lo cada vez mais. O grande erro que a gente pensa, por que Deus testa se ele sabe já? A resposta ao teste não é para Deus, ele sabe já. O teste é para nós. O teste é feito em benefício da pessoa que está sendo testada. É ele que vai se beneficiar com isso. É ele que vai crescer com isto. Quer dizer, como saber o que Deus espera de mim? Como descobrir este potencial fantástico que leva a uma plenitude? Quando uma pessoa tem uma dificuldade. Agora ele tem que trabalhar mais, se esforçar mais, suar mais. Ele vai ter que levar à tona coisas que estão dentro do subconsciente dele. Ele tem talvez talentos maravilhosos, talentos ocultos que ele nem sabia que existem. Só o teste vai trazer isto. Eu gosto de dar o exemplo, e já demos este exemplo em outras palestras. Quando houveram os primeiros bombardeios na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, e todo mundo correu para os bunkers, aqueles abrigos para se proteger das bombas, tinha pessoas que estavam em cadeiras de rodas há anos. E de repente alguns se levantaram e foram indo. O que aconteceu? Não eram hipócritas, não eram mentirosos. Eles mesmos não sabiam que tem ainda um pouco de vitalidade nas pernas. O perigo era tão grande, as bombas estão caindo, pessoas morrendo. Ele tentou e conseguiu andar um pouco, mas sem saber, sem ser consciente que ele tem ainda esta energia nas pernas. Em outras palavras, a dificuldade revelou que tem ainda vitalidade para andar um pouquinho. E isso na vida, muitas vezes, uma pessoa tem um dom, ele pode ser um artista, ou pode ser um pintor, ou ele tem o dom na vida da medicina, ou do paraquedismo no céu da aviação, ou seja, na dificuldade perde o emprego, de repente ele começa uma outra coisa, perdeu e fechou uma janela, mas abriu uma porta de repente, e de repente vai se revelar um potencial magnífico. Estes são os testes da vida que permitem a pessoa crescer. Então o teste é uma dificuldade, é complicado, é difícil, não tem dúvida nenhuma, mas não é para Deus saber, é para nós saber. Por isso Deus quis fazer de Abraão, o pai da nação judaica, que vai ser uma nação que vai ter que passar muita coisa, e muitos testes, não poucos, e muitos testes complicados, como Abraão levou seu filho para o altar, infelizmente muitos testes de martírio. Então Deus queria que Abraão seja elevado. Cada teste levantava ele um pouco mais, revelava o potencial dele, a alma brilha cada vez mais, irradia uma luz extraordinária, até se tornar o pai da nação judaica. Em geral, o pai de muitas religiões abraâmicas. Extraordinário. Então aqui a gente vê e começa a entender um pouco por que tem testes. A gente não pede testes, pedimos que não haja testes, é melhor, alto-viem. Mas quando eles existem, eles podem revelar uma força, uma energia fantástica, soltar uma energia magnífica. Os testes são mistérios, são incompreensíveis. Tem alguns testes que são difíceis, que passam dor, tem pessoas que passam dor, dificuldades na vida, adversidades inacreditáveis. Deve ter entre as pessoas aqui que estão ouvindo este legal saber, no YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, deve ter pessoas que passaram testes difíceis, que talvez passam neste momento, mágoas e dor e frustração. Eu tenho o maior respeito por essas pessoas, a maior reverência possível, que lhe passam testes que nós não somos capazes de passar. Inacreditável. Na verdade, um respeito total para estas pessoas tenho.
Não posso explicar por que tem esses textos, porque eu não entendo da contabilidade divina. Somente Ele entende. Ele é o infinito, nós somos finitos. Por que? Não sei. Mas eu sei o quê. O que o texto pode trazer-se? É um convite para a profundidade, analisar em profundidade sua alma, ver o seu potencial, se elevar, descobrir muitas forças, energias e talentos e dons que você nem estava sabendo que você tem. Isto sim, a pessoa pode crescer muito ainda, e muito mais que ele imagina. Ele pensava que ele já está, na verdade, no final do crescimento, de progredir. Não, você tem muito mais força ainda. Como aquele homem que está preso numa cadeira de rodas e não sabe que ele pode andar ainda, assim, espiritualmente, intelectualmente, socialmente, negocialmente, tudo. A pessoa pode crescer muito mais que ele imagina. Existe uma história famosa. O primeiro homem que escalou o Monte Everest era um australiano, da Nova Zelândia, para ser mais preciso. O nome dele é Sir Edmund Hillary. Sir, porque ele foi agraciado pela rainha, ele recebeu um título de nobreza. Edmund Hillary. Isso foi em 1953, ele chegou ao pico onde podia chegar naquela época. O Monte Everest, vamos se lembrar, tem 8.880 metros. Não é qualquer coisa, é o dobro do Monte Branco. Então ele foi o primeiro e fez várias tentativas, não foram fáceis, falhou algumas vezes, mas em 1953 chegou ao topo. Em 1952 ele fez uma tentativa, falhou, não deu certo. Como ele já é uma pessoa importante e conhecida, em Londres chamaram ele para fazer um discurso na frente de uma plateia grande. Ele veio da Nova Zelândia, o Edmund Hillary, e fez um discurso. Muito bonito discurso, falou da sua aventura, do seu sonho de chegar um dia lá em cima, no Everest. Este é o sonho dele, ele está se dedicando a isto, etc. No meio da conversa e deste discurso, havia na parede uma foto do Monte Everest. Chegou este Hillary, este senhor Edmund Hillary, pegou o punho fechado e colocou na frente, assim, desafiando como se fosse o Monte Everest, e falou para ele: esta vez você ganhou, porque em 52 ele não conseguiu, ele falhou. Mas saiba, Monte Everest, the next one, a próxima vez eu vou vencer. E sabe por quê? Porque você já cresceu o máximo que você podia crescer. Não tem mais onde crescer. E eu estou ainda crescendo. Que palavras profundas. Que palavras. O monte é um monte, não cresce mais. Mas o ser humano pode crescer muito mais. E já com o ser humano pode crescer muito mais, ele pode avançar muito mais. Ele tem chances, ele tem exemplos, ele tem fantásticas possibilidades na vida. O teste amadurece a pessoa. É como um rei que tem um filho querido. Este filho está crescendo no palácio. No palácio não tem dificuldade nenhuma. Tem mordomos quando se quer, tem empregados, tem funcionários, tem servas, tem quem faz a comida, tem o motorista que leva, tem quem faz a cama dele. Ele está crescendo num luxo grande demais, numa facilidade, numa passividade. Ele não é proativo, ele não usa toda a força dele. O que é que faz o rei que é inteligente e quer formar o seu filho? Sabe o que ele fez? Ele tira ele do palácio e manda trabalhar no campo, ou manda trabalhar numa fábrica e morar 1 ano, 2 anos fora, longe do palácio. Por quê? Lá ele vai aprender o que significa as dificuldades da vida. Lá ele vai aprender a lavar a louça, e lavar a roupa, e guardar seu dinheiro, e não dar ordens, mas receber ordens. Extraordinário. Isto faz dificuldade. E a mesma coisa Deus faz conosco. Deus tem um filho. Somos nós, seres humanos, todos filhos de Deus. E esta alma Deus manda do palácio celeste lá em cima, onde não faltava nada, para aqui embaixo. Por quê que esta alma vem aqui neste Olam Hazé? Exatamente para não ficar o potencial, mas na prática. Deus sabe a força desta alma. Deus sabe o brilho desta alma, porque a alma é uma extensão dele, é energia divina. Então Deus conhece. Mas o potencial está ainda aéreo. Se vem para cá, vai ter que praticá-lo.
vai ter que ajudar o pobre, vai ter que fazer uma boa ação, vai ter que correr, vai ter que trabalhar, vai ser uma pessoa boa. Então Deus nos dá uma possibilidade de amadurecer. Isto que Deus está nos dando é fantástico, um presente de Deus. O teste é difícil, sim, é uma dificuldade, é uma adversidade, tem que superar, tem que ter muita fé. Muito importante manter a fé neste momento, mas traz resultados. Nos anos 80, tinha um rapaz jovem que estava passando com testes difíceis. Era um rapaz de Nova York, ele tinha testes complicados, conjugais, sexuais, coisas complicadas. Ele escreveu para o Rebbe uma carta. Como ele faz, como ele se livre destes problemas? Todo tipo de coisas estavam atrapalhando a vida dele. E o Rebbe disse para ele, olha, você nunca sabe a sua missão na vida. Muito provável que você tem uma alma que é capaz de influenciar milhares de pessoas. Você só tem que descobrir isto. Você tem algum poder na alma, mas está escondido. Exatamente esses obstáculos te obrigam, na verdade, a cavar fundo na tua alma, para pegar força para poder subjugar esses obstáculos, para poder se sobrepor sobre esses desejos. E esta força que está ganhando revela uma alma forte tua que é capaz de brilhar e influenciar milhares. Inacreditável. Então a gente vê aqui uma coisa fantástica. Quanto que a pessoa muitas vezes supera uma dificuldade e vence um desejo errado, ele, na verdade, ele traz energia, ele, na verdade, libera uma energia, uma força fantástica. E o exemplo que o Rebbe deu, interessante, na mesma época, a respeito do petróleo. Todos nós sabemos que no fundo do mar tem reservatórios de petróleo, de gás natural, não falta tudo isto, o pré-sal, como se fala muito aqui no nosso país. Mas de onde que vem isso? Como se formam estas camadas de petróleos na pedra, muitas vezes, ou abaixo da pedra? Como se forma tudo isso? Gás, como chega gás lá, milhares de quilômetros abaixo da água? Então, tem uma teoria de um cientista russo, já essa teoria tem mais de 200 anos talvez, mas hoje é comprovada. Os animais mortos e as plantas degeneradas, elas se degeneram, decompõem, cai tudo isto, esses organismos caem na água, vão se colocando no leito do rio ou dos oceanos, e acumula muita coisa, ossos e carcaças e organismos e tudo isso, plantas e animais mortos. E isto junto com a lama, o que acontece? A pressão da água é fortíssima. Esta pressão, o que ela faz? Ela faz duas coisas. Que toda esta lama se torna rochosa. E dois, libera gás. Gás que vai se tornar ou gás natural ou em petróleo líquido. Isso se chama gás fossilizado. Fossil oil se chama. Então, isto na verdade, e as rochas são porosas, entrou o gás, o óleo, que seja o óleo dos famosos petróleo, obviamente. O petróleo entra dentro, na verdade, desta rocha, e a rocha como protege ele. Então, o pré-sal é uma camada de rocha e abaixo tem gás ou petróleo. De onde surge uma pressão forte em cima dessas carcaças animais? Diz o Rebbe o seguinte: quando uma pessoa é capaz de pressionar sua alma animal e dar uma pressão forte nela, libera uma energia extraordinária que pode iluminar e aquecer ao seu redor. O que faz o petróleo? Petróleo é querosene, aquece as casas, luz, energia, irradia. É exatamente isso. O Rebbe deu o mesmo exemplo quando uma pessoa é capaz de pressionar a alma animal e não permitir a má inclinação fazer o que ela quer, neste momento vai se regenerar e liberar uma energia extraordinária que é capaz de iluminar e aquecer ao seu redor. Maravilhoso exemplo. Então, meus amigos, resumindo um pouco o que nós falamos até agora, quando surge uma dificuldade, um teste na vida, acontece, não desistir, não abandonar, não se rebaixar, lutar, saber que Deus está me testando, verdade. Mas Deus disse o seguinte, que menace Hashem Elohim, Deus está nos testando para ver se nós estamos amando Ele.
No momento que você passa o teste e você mostrou que você ama, a dificuldade desaparece. De repente, esta montanha grande que você pensava que é uma dificuldade enorme desaparece, evapora, ela se dissipa naturalmente, porque agora não precisa mais do teste. Se demonstrou, você passou o teste, você mostrou que você é gente boa, você mostrou que você é capaz de dominar seus instintos, você ama o eterno, então a dificuldade desaparece. Por isso tem que ir com coragem, com muita coragem, com fé, e automaticamente se vence esta luta. E não só se vence esta luta, mas se eleva. Nisayon, falamos antes, o teste eleva a pessoa, como uma bandeira. Uma outra pessoa fica elevadíssimo. Ele ganha com isso, mas não pode ter fraqueza na fé. Se a pessoa enfraquece na fé, ele não é receptáculo para milagres. Quando pode acontecer milagres? Quando você mostra a Deus que tem fé total nele. Confiança total que as coisas vão ser boas. É como falamos antes de escalar a montanha. Ninguém escala a montanha reto. Assim, a montanha é muito abrupta, é íngreme, impossível. Como se escala uma montanha? Tem que andar e voltar. Por exemplo, Masada. Quem já subiu Masada em Israel? Tem um caminho que se chama em hebraico Shvil HaNachash. É o caminho, na verdade, da serpente. Por quê? Porque você vai um pouco assim, depois volta para cá. Isso se chama zigue-zague. E na vida tem muito zigue-zague. Para chegar ao topo, tem muito zigue-zague. Faz parte. Mas uma vez que você passa isso, você, na verdade, libera uma energia, se sente melhor. Elevou e revelou um potencial magnífico. Nós temos um exemplo muito bom que eu acho que pode, na verdade, ilustrar isto. Vamos pegar 2 exemplos antes de terminar esta aula que são importantes. Primeiro, a ostra. Todo mundo sabe que a ostra, ela produz pérolas. Como funciona isso? Interessante. Então, os cientistas dizem que a ostra, que está normalmente bem fechada, se entrou um grão de areia lá dentro, o que acontece? Irrita a ostra. Ela fica extremamente irritada. É como se tem, na verdade, uma coceira. Coça, irrita ela. O que a ostra faz? Para se proteger desta irritação que atrapalha ela, ela libera um líquido. Este líquido é branco e ele vai cercando esta pequena, um grão de areia. Devagarzinho, formando uma pérola. Para formar uma pérola simples, 5 anos. Para formar uma pérola bonita, daquelas caras bonitas, limpas, 10 anos. 10 anos de trabalho para formar uma pérola linda e bonita. 10 anos de trabalho, uma ostra trabalha. Como começou? Com uma irritação. É exatamente nossa vida. Muitas vezes a gente tem coisas que nos irritam, que nos provoca, que nos frustra, que nos magoa. Mas se a gente consegue pegar o lado bom disto, entender que aqui atrás vai vir coisa boa, não tem dúvida, e vai se liberar um produto, vai transformar isto numa joia literalmente. Pérolas são joias, e muito caras de vez em quando. Então o que acontece? Exatamente a nossa história. Tem que enxergar já do começo que vai ter coisa boa que vai sair no final. O rei David fez os salmos. Alguns salmos não foram ele que compôs. Nós sabemos que tem coautores dos salmos. Quem, por exemplo, Jacob, o patriarca. Jacob, o patriarca, compôs 15 Shir HaMa'alot. Shir HaMa'alot são os cânticos na ascensão. São cânticos feitos para cantar nas escadas do templo. Shir HaMa'alot, um cântico para cantar nas escadas. Shir HaMa'alot. Eu pergunto a vocês, como é possível? Jacob, o patriarca, compôs isto, sabe onde? Na casa de Labão. Labão era um bandido, sofreu lá, estava no exílio, longe de seus pais, estava sofrendo. Como que ele pode compor uma música? Está compondo um cântico? Mas Jacob já entendeu que isto é uma dificuldade para chegar a algo melhor. Na vida tem uma descida para subir. A alma desce de um pedestal neste mundo para voltar com muito mais energia, mais brilho. Então, desde o começo, tem que ver nos testes, nas adversidades, um trampolim, na dificuldade, a oportunidade. Nós temos um outro exemplo. Conta-se que tinha uma mãe
uma mãe que tinha um filho de 8, 9 anos. Esta mãe gostava muito de música clássica. Então, um belo dia, ela resolveu, tinha um concerto de Paderewski. Paderewski é um grande pianista, famoso, não somente compositor, mas músico. E na cidade chegou Paderewski, ela falou, vai levar o filho dele. O filho tem 8 anos e meio, 9 anos. Levou ele, vai iniciá-lo na música erudita. Toda feliz, comprou 2 ingressos caros, Paderewski vai hoje à noite dar um recital, ou Mozart ou Bach. Perfeito. Está indo lá, ela chegou 10 minutos antes, sentou na poltrona, explicou para o menino que tem que ficar quieto, vai ter música erudita, escuta bem, presta atenção, é gostoso, aqui não é um lugar que você pode brincar, todas as recomendações. A mãe percebeu que uma amiga dela está a 2 fileiras na frente. A mãe foi cumprimentar, a amiga dela conversou um pouco. O menino, muito curioso, pela primeira vez está numa sala de concerto, nunca foi lá, começou a andar por lá, uma porta, ele não sabe muito bem discernir as coisas, a porta fala que na verdade a entrada é proibida, ele entrou, 10 minutos depois a mãe volta para seu lugar, percebeu que o menino não está, mas já abriu as cortinhas, está começando o recital. Abriu cortinhas, tem um piano lá, custa uma fortuna, um Steinway, está lá, quem está sentado no piano? O menino de 8 anos, o filho dela. Ela fica com vergonha, não dá para gritar. Tudo uma sala de concerto, você pode imaginar como está a acústica e tudo. E o menino está lá sentado no piano, e sabe o que ele toca? Ele toca a música. Uma música atensiva que todo mundo conhece. Sinto uma vergonha. Entra o Paderewski. O Paderewski entra, ele viu um menino sentado, o menino se assustou um pouco e falou, menino, não sai, fica aqui, não sai. Sentou ele do seu lado, falou para o menino, continua tocando. O Paderewski com a mão esquerda está dando um baço. Ele está tocando o que ele sabe, o menino conhece uma música, apenas nunca aprendeu mais que isso, e outro está dando lá um baixo, um baixo bonito. Depois o Paderewski colocou a mão no redor do menino, e com a mão direita ele deu um obrigato, ele deu aqueles acordos. Você pode imaginar, os dois estão tocando, o menino, o que ele sabe, repete esta música, e o outro está dando, na verdade, todo o fundo, o baixo, obrigado, uma maravilha, todo mundo gostou, aplaudiu. Meus amigos, é exatamente assim que acontece. A gente muitas vezes se encontra numa dificuldade. Estamos à frente do público, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa que não é exatamente como a gente pensou, tudo isso. Lembra-se, a primeira frase que o mestre de lá em cima vem e nos fala, não sai, não desiste, não abandona, eu vou tocar com você, vou te ajudar, vou te dar uma mão. Exatamente o que acontece conosco, sente do meu lado, você vai descobrir talentos incríveis, isto que Deus está nos dizendo, não vai embora. O mestre de todos os mestres está nos dizendo isso. Tem dificuldade sim, mas estou do teu lado, vou tocar com você, vai dar certo, fica firme. Extraordinário. Tem alguns textos que são um pouco diferentes dos textos que nós falamos. Deus fala que pode testá-lo. Uma vez em toda a Bíblia, na Torá, no Tanakh, está escrito, Deus fala a respeito da caridade. Deus fala, Bechanuni na bezot. Pode me testar. Se você ajudar seu próximo e ajudar com teus bens, jamais te faltará. Deus fala, vou abrir os portões do céu. Eu vou te dar bênção sem fim. Adbilidade. Deus fala, nisto você pode me testar. Alguém ajudar o próximo e dar de seu, colocar a mão no bolso para quem precisa, um necessitado, pode ficar certeza que eu vou preencher ao centuplo, diz Deus. Inacreditável, interessante. Tem mais um texto com uma pessoa, mesmo sem saber, sem estar consciente, ele passa. Quando ele está, na verdade, confrontado e fazer um ato de apostasia. A nossa história comprovou
que muitos judeus simples, que não eram estudosos, que não eram eruditos, que eram muito simples, quando tiveram que escolher entre negar a presença de Deus, fazer um ato de idolatria ou de apostasia, ou morrer pelo fogo, muitos escolheram o fogo. Isto nos mostra que lá dentro a nossa ligação com Deus é muito mais forte que a gente pode imaginar. Muito mais forte. Então os testes da vida existem, mas depois eles nos levam a uma riqueza extraordinária, uma riqueza espiritual, a um sentimento de satisfação, de deleite, na verdade, de ter passado o teste e de ter revelado uma força desconhecida que a gente não estava consciente. Eu termino minha história com uma história verídica que aconteceu talvez menos que 10 anos atrás, 5 ou 10 anos atrás. Esta história aconteceu nos Estados Unidos. E ela aconteceu com alguém que eu conheço, então faço questão de falar. Existe nos Estados Unidos, é um homem de negócios, ele tem joalherias, mas ele é um grande conhecedor em economia e finanças. O nome dele é Kivi Bernard. Kivi Bernard. Ele é o filho do rabino-chefe da África do Sul. Esse rabino-chefe da África do Sul, o Rabbi Bernard, que eu ouvi ele várias vezes. Este é o filho. O filho dele é uma sumidade em tudo que é palestras sobre finanças, sobre a situação econômica do mundo. Ele entende disso. Ele escreveu, na verdade, um livro famoso, cada um pode olhar, se vocês querem, Leopardology. Leopardologia, onde ele descreve como, na verdade, as pessoas caçam para ganhar mais, etc. Kivi Bernard recebe um telefonema da Microsoft, 5 anos atrás, mais ou menos, quarta pessoa na hierarquia da Microsoft. Ele recebe um telefonema que vai ter um encontro internacional de todos os senior executives, quer dizer, todos os executivos majores, muito importantes, o CEO do mundo inteiro, que vão ter uma reunião, eles vão ter um seminário importante, uma conferência, e gostariam que ele abra com uma palestra sobre a situação financeira, etc, etc. O livro dele não me lembra sobre o assunto, alguma coisa de economia. O Kivi Bernard falou, com o maior prazer, faço isto, estou disposto, claro, por que não? Falou o preço dele, sem discussão, obviamente. Ele está olhando no calendário para ver acertar a data, sexta-feira à noite. Falou, desculpa muito, sexta-feira à noite para nós é o Shabbat, é o dia sagrado, dia do descanso, tradição da minha família, não posso. Os caras falaram assim, como? Este é um International Conference, é a conferência internacional de toda a Microsoft, você imagina? Eles pensavam que talvez uma questão de dinheiro, imediatamente dobraram o salário. Triplicaram o salário. Não, desculpa muito esta data, não posso outra data com maior prazer, mas sexta-feira, mas como está marcada faz 2 anos esta conferência, se imagina, está marcado já este seminário faz 2 anos, não podemos mudar a data. Falou, olha, eu não posso, sexta-noite não vai dar. Fechou o telefone, passa 2 dias, liga o número 2 da Microsoft, eu esqueci o nome, amiga do Bill Gates, logo abaixo do Bill Gates, liga para ele, e fala, escuta, nós ficamos sabendo que você poderia nos dar uma palestra, entendemos o assunto, ele dobra já a proposta que tinha triplicado. Por favor, precisamos dele. Ele explica, desculpa muito, senhor, não é uma questão de dinheiro, o dinheiro era muito atrativo, obviamente, mas ele falou para mim uma questão de tradição, Shabbat estou com minha família, nós somos de descendência racídica, sempre observamos o Shabbat, jamais trabalhei no Shabbat, não há possibilidade nenhuma. O homem ficou firme, ele viu que não tem, né? Falou, bom, tudo bem, no final se acertaram que ele vai dar a palestra domingo, não vai fazer mais a palestra de abertura, vai dar uma palestra domingo, voltou ao preço original, obviamente, uma pessoa honesta, e assim passou. 2 semanas depois, este Kivi Bernard recebe um telefone, deste número 2, abaixo de Bill Gates. Ele fala, olha Kivi, quero te falar uma coisa, a tua palestra vai excelente, todo mundo gostou, não tem nem o que falar, todo mundo estava realmente atento às suas palavras. Mas eu voltei da conferência que estava em Washington para Nova York e eu voltei junto com Bill Gates no avião dele. E não sei como chegamos a conversar da tua palestra. Eu contei para ele toda a história que a gente te convidou para sexta-noite, se não quis, tentamos.
não conseguimos comprar o Shabbat de você, de nenhum jeito. Naquele momento, Bill Gates olhou para mim e falou: olha, este homem não sabe quanto rico ele é. Eu, Bill Gates, posso comprar qualquer coisa. Posso comprar qualquer prédio, lá em Manhattan, qualquer negócio, qualquer patente posso, qualquer negócio que tem no mundo, eu tenho dinheiro, graças a Deus, o Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo, posso me permitir a comprar onde que seja e quando que seja. Mas eu não consegui comprar o Shabbat deste Mr. Bernard. Ele não sabe quanto rico ele é. É esta a riqueza de poder passar os testes que Deus nos testa, dá na verdade um deleite, dá uma elevação, nisayon, fica uma outra pessoa. Que Deus nos abençoe, que passamos todos os testes, o principal teste que é o exílio, que já estamos muitos anos, que possa vir a redenção rapidamente em nossos dias, e nós terminamos esta palestra